Positivo, Wagner. Certo? Tá, Pessoal, vou só apresentar. Pessoal, o senhor Wagner é o engenheiro da KTK, o qual vai estar apresentando o equipamento, sua funcionalidade e manuseio, ok? Então, é interessante que estejam participantes, seja presencial ou seja online, que direcione as perguntas via chat ou microfone. O microfone vai estar livre para as perguntas, ele vai estar ouvindo e os demais que estão presentes também na sala estarão ouvindo. Então, tirem suas dúvidas, quaisquer que sejam, referente ao equipamento, manuseio, certo? Do mesmo. Wagner, pode ficar à vontade, com você. obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Wagner, tá? Engenheiro da empresa KTK. Vamos dar início aí ao treinamento relacionado ao ventilador de transporte Microtac Total, ok? Vamos começar mostrando as partes do equipamento, né? Acho que no vídeo mostrou um pouco aí, mas estava sem áudio. Na lateral do equipamento, a gente tem o botão liga e desliga, né? A entrada de oxigênio, tá? Juntamente na entrada de oxigênio, ele tem um aviso do range de trabalho do equipamento, tá? O equipamento trabalha hoje em torno de 3 a 6 kg de pressão, tá? Se for utilizar o cilindro, tem que ser usado uma válvula reguladora de pressão, tá? Para proteger o equipamento, porque se você usar o cilindro sem a válvula reguladora, ele vai aumentar uma pressão muito mais alta e pode danificar o produto. Temos aqui também a entrada de rede, né, alimentação. Na outra lateral, a gente tem a entrada de ar ambiente. Tá? O equipamento possui um sistema de Venturi, onde ele capta o ar ambiente para fazer a mistura do gás com oxigênio, né? Na parte frontal do equipamento, a gente tem o identificador de rede elétrica, identificador de uso de bateria, tá? Temos as teclas volume, frequência, INS, pressão máxima, PIP. Na outra parte a gente tem manual, 2 minutos, que é o silenciar, menu e mod. Na parte superior a gente tem a parte do bar graph, que é a parte do audiovisual, dos alarmes de audiovisual. Então ele vai soar o alarme e vai estar piscando a luzinha aqui indicando alguma normalidade. Na parte superior do equipamento a gente tem a trava, onde você prende o equipamento tanto em macas como em suportes, tá? Lembrando que o equipamento pode ser usado em ambulatórios, ambulâncias e helicópteros. Na parte inferior frontal a gente tem a saída inspiratória, bloco expiratório, botão de concentração da FO2 que varia de 50% a 100% e o botão Easy Touch, que é o cursor para você poder ter acesso às teclas, né? Ao ligar o equipamento, automaticamente ele já entra na tabela de peso, tá? Ele já entra automaticamente no peso, ok? A gente consegue trabalhar com pacientes neonatal, pediátrico e adulto, tá? A variação de peso é de 1 kg a 150 kg. Então a gente consegue trabalhar, tem um range bem grande para você poder trabalhar com qualquer tipo de paciente, tá? Ao confirmar, ele já entra automaticamente em modo de ventilação VCV e já entra ventilando o paciente, tá? Com a configuração default. Na tecla Mode, a gente consegue mudar as modalidades de ventilação. Então a gente consegue, são 4 parâmetros, são 4 modalidades de ventilação, tá? São VCV, SIMV, CPAP e PLV, tá? São essas 4 modalidades de ventilação do equipamento. E tem a tecla Standby para o equipamento ficar em espera. Na modalidade SIMV, que é uma modalidade assistida, tá? Automaticamente ele já entra com um default de -2 de pressão de disparo, tá? Então quando o paciente entra na ventilação, ele vai aparecer uma mensagem trigger e já vai mandar automaticamente mais um fluxo de ventilação para o paciente. Se sair do SIMV e for direto para outra modalidade, sendo ela
PLV ou VCV, ele já entra na modalidade assistida. Você vai verificar aqui, ó, vai estar VCV/A, significa que já está na modalidade assistida, tá? Onde quando o paciente entra, ele manda um fluxo para o paciente. Caso não queira, você entra em menu. Na tecla do menu, ficam os parâmetros de que você coloca o máximo e o mínimo dos alarmes, tá? Então a gente tem pressão alta, pressão baixa, você consegue colocar esses limites de pressão. PIP alto, PIP baixo. Você consegue ajustar o tempo de apneia. Tem a parte, tem o gráfico e tem a pressão de disparo. A pressão de disparo, quando a gente clica e deixa ele off, automaticamente a ventilação já muda para VCV sem ele estar na modalidade assistida, tá? Outra coisa importante é a modalidade CPAP. O CPAP aqui, quando o paciente já está conseguindo respirar sozinho, e se ele para de respirar nesse momento, nessa modalidade, depois de 10 segundos ele vai entrar em apneia, tá? E aí o operador entra com ação, fazendo alguma manobra ou mudando o modo de ventilação. Lembrando que você ajusta o PIP, então ele garante que o alvéolo do paciente ele não seja fechado, tá? Ele mantém o alvéolo aberto. Na parte do circuito, o bloco expiratório ele é autoclavável, tá? E você consegue também fazer por limpeza, né, a desinfecção. Se você quiser evitar esse tipo de, como posso dizer, de procedimento, tá? A gente também você pode estar utilizando o filtro, tá? O HME ou o EPA. Então, o que a gente indica, né? Você utiliza o EPA na boca do paciente. Tem dois módulos que você pode estar utilizando. Tanto na boca do paciente, tá? Vocês conseguem ver aí, tá? Ou, depende do paciente, como é COVID, tuberculoso, alguma coisa do tipo, a gente consegue utilizar dois. Então, ficaria um na boca do paciente e o outro a gente utiliza na saída do bloco expiratório. Então, ele ficaria dessa forma aqui, ó. Tá? Bloco expiratório e na boca do paciente. Lembrando que o equipamento, ele acompanha uma extensão de O2, tá? Acompanha um circuito adulto, então ele não acompanha circuito infantil e nem neonato. Isso aí você compra à parte, ele é opcional. E acompanha a fonte de alimentação externa e o suporte, que você pode prender ali na parede, em caso de uso de ambulatório ou ambulância, tá? Alguém tem alguma dúvida? Wagner, tem uma pessoa que está presente que quer direcionar a pergunta. Passa ela aqui, por favor. Nossa, não fala mais do que eu. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Rapidinho, é só para saber com relação à higienização. Quando se tira as traqueias, o diafragma também precisa ser retirado? Isso. Eu vou te mostrar. Pode perguntar, eu concluo. Não, pois é. Eu quero ver o que dá para higienizar, o que a gente não precisa tirar para passar de um paciente para outro. Tá, então assim, se você fez a utilização de um paciente para o outro, a gente indica a limpeza, né, desinfecção. Então a gente consegue tirar o bloco, tá? Somente o bloco expiratório. Ele é bem fácil de sair, tá? Você dá um meio giro, ele já sai, tá? Então ele sai o bloco expiratório e o diafragma, tá? Você pode fazer tanto por autoclavar ou fazer a utilização do ácido peracético. No manual a gente explica qual tipo de produto que você pode estar usando para fazer a limpeza, tá? Lembrando, quando você fazer a limpeza no diafragma, tá? O importante o diafragma ele tem um metalzinho no fundo do diafragma, tá? O importante quando fazer a limpeza
ele continuar na base, tá? Do diafragma, porque às vezes o pessoal faz a limpeza, ele desloca. Então, é importante ele estar bem colocado na base, porque isso atrapalha na ventilação da utilização do equipamento. Então, atrapalha na funcionalidade do equipamento. Então, a gente sempre indica o quê? Tirou, limpou, verifica se tá, é um metalzinho, a gente chama de hoste aqui, né? Se ele está bem localizado na base do diafragma, tá? A montagem é simples, você só coloca o diafragma de volta na base do bloco, tá? Ele tem um furo na parte de baixo, que é a parte do escape, ele fica direcionado para baixo do equipamento, tá bom? Então aí só encaixou, tá pronto, ok? Beleza. Não, tá Beleza? ótimo. Obrigada, viu, Wagner? De nada. Só mais Tá. uma coisa, ele não precisa do ramo do ar comprimido, né? Só funciona no oxigênio, Isso, né? ele só funciona com oxigênio, tá? Ele não tem ar comprimido, tá? Ele só funciona com O2. Tá bom. Obrigadão. Valeu, Wagner. Boa tarde. De nada. Boa tarde. Outra coisa para reforçar, né? Com relação à pressão da rede, não utilizar fluxômetro como fonte de alimentação, tá? A gente recebeu de alguns clientes reclamando, o equipamento não está ventilando. A gente pediu alguns vídeos para ver como que ele estava fazendo a instalação. E eles estão colocando na alimentação por fluxômetro, tá? O fluxômetro ele só vai oferecer aí 15 litros, é muito baixo, tá? O equipamento ele trabalha próximo de 100 litros de vazão de fluxo, tá bom? Então a gente utiliza utiliza o cilindro ou a rede do hospital. Se utilizar o cilindro, a gente indica também que utiliza uma rede uma válvula válvula reguladora de pressão, tá bom? Para a gente diminuir essa pressão para 6 quilos pelo menos, para poder alimentar o equipamento. Mais Ok, alguma dúvida? Wagner. Respondida a pergunta da senhora Delane, dos que estão online, que acompanharam a demonstração do senhor Wagner, fiquem à disposição para estarem fazendo as perguntas, sejam através do chat ou dos seus microfones. Pessoal, o momento é esse para dirimir as dúvidas desse equipamento. Lembrando, são os senhores que vão estar provavelmente fazendo uso dos mesmos. Hoje nós temos 2 equipamentos desses, um está no centro cirúrgico e o outro vai estar na sala de equipamentos, que vai ficar à disposição justamente para o uso das alas, nos transportes internos e externos dos pacientes, quando necessário, estar sendo ventilados. Então, tirem todas as suas dúvidas nesse momento. Vamos, posteriormente, encaminhar à chefe das unidades o vídeo que ele nos forneceu e o manual de instrução também do equipamento para que vocês tenham acesso. Então... reforçando o que o Manuel disse aí, né? A gente disponibilizou o vídeo, que é esse que a gente distribuiu no áudio, tá? Mas a gente também tem o WhatsApp aqui da empresa, que é o suporte técnico, que pode estar ajudando com qualquer dúvida técnica, tá? E o equipamento ele acompanha também um guia rápido de instalação, fácil de fazer, né? Tipo, e tem um QR Code também que você consegue baixar o manual, tá bom? Caso você não queira ter o físico, você consegue também baixar no seu celular, ok? Pessoal, mais alguma pergunta? E Wagner, na escuta? Na escuta, pode falar. Tá, chegou algumas pessoas após 14h30. Eu creio que eles não pegaram o início da sua explanação. Como a gente tem ainda um tempo reserva, tem como você repetir um pouco, por favor? Tem sim. E até para as outras dúvidas que podem estar vindo surgir durante essa tua demonstração inicial, ok? Ok. Então, bora lá, gente. Aqui é o equipamento Microtac Total, tá? Ventilador de transporte. Você consegue utilizar o equipamento, ambulatórios, ambulâncias, helicópteros, tá? Vou mostrar a princípio as partes e componentes que contém no produto, tá? Então, na lateral do equipamento aqui, ó, a gente tem botão de liga e desliga, tá? A entrada de oxigênio. Lembrando que ele tem um aviso no próprio equipamento, o range de trabalho de pressão do equipamento. A gente tem a entrada de alimentação de rede elétrica. Do outro lado do equipamento, a gente tem aqui o sistema de Venturi, né? Então a gente consegue, o equipamento capta
o ar ambiente, ajudando nessa parte de concentração do equipamento. Na parte frontal, a gente tem aqui um indicador de rede elétrica, indicador de uso de bateria. Na parte de baixo do teclado, a gente tem a tecla volume, frequência, relação INS e ES, pressão máxima, PIP, tecla manual, tecla silenciar, tecla menu, tecla mode. Na parte de cima, a gente tem o bar graph, né, que é indicação de audiovisual. Então, todo o alarme ele vai soar o alarme, vai piscar ao mesmo tempo, indicando alguma normalidade. A parte de cima do equipamento, a gente tem a trava. Você consegue sacar o equipamento da maca, ou do suporte, ou da parede onde ele está fixado, tá bom? Na parte inferior, frontal, a gente tem a entrada INS e ES, bloco expiratório, botão de concentração, tá? Onde você consegue variar essa concentração de 50% a 100%. A gente tem o botão Easy Touch, que é o botão cursor para atingir as telas aqui, né? Para você poder selecionar as telas, tá? Ao ligar o equipamento, automaticamente o equipamento ele já entra em modo com o peso do paciente. Ele já entra com o peso do paciente para você ajustar, tá? A gente consegue trabalhar com pacientes aí neonatal, pediátrico e adulto, variando o peso aí de 1 kg, tá? Mínimo de 1 kg, no máximo 150 kg. Então você tem um range bem grande aí de trabalho para você trabalhar com o paciente, tá? Ao selecionar, ele já vai entrar na tela VCV, já vai entrar no módulo de ventilação VCV e já entra ventilando, ok? Dos módulos ventilatórios, a gente tem quatro modalidades de ventilação. São elas, você aperta a tecla Mode, que é de modalidade, você vai ter o SIMV, CPAP, PLV, tá? E você também tem a função Standby, para você deixar o equipamento em espera. Na modalidade SIMV, quando você seleciona ela, já entra com a sensibilidade de -2. Então, quando o paciente entra na ventilação, ele já manda um flush a mais para o paciente, tá? Ele avisa que está trigando, o paciente está entrando, ele já manda um fluxo a mais. Quando a gente muda do SIMV direto para VCV ou para PLV, ele já entra com a modalidade assistida, tá? Então, quando a gente entra aqui em VCV, saindo de um SIMV, ele já entra com uma assistida, que seria a mesma função do SIMV, né? Só que aí está fazendo uma assistida a volume. Caso não queira, você vai entrar na tecla menu. A tecla menu, dentro do menu, a gente tem os ajustes de pressão, os ajustes de alarme, né? De pressão máxima, pressão mínima, PIP alto, PIP baixo. Tem a opção apneia, que você consegue ajustar o tempo de apneia, gráfico e pressão disparo. Então, a gente coloca aqui em off, tá? Automaticamente ele já sai a função assistida e está na função controlada. A função CPAP é quando o paciente já está ventilando sozinho, tá? Então, se você ajusta um PIP de 5, por exemplo, ele vai manter esse alvéolo aberto. E caso o paciente não entre, pare de respirar, ele vai soar o alarme de apneia. E aí o operador entra em alguma ação, né? Vai fazer alguma manobra ou mudar de modalidade. Um pouco da parte de concentração aqui, a FO2, que é de 50% a 100%, tá? Então, quando a gente está usando 100%, eu não falei na primeira parte, então, mas quando a gente entra em 100%, a gente está usando totalmente 100% de O2, tá? Quando a gente utiliza 50%, a gente está usando 50% o ar ambiente e 50% a rede de alimentação. Para fazer a limpeza do equipamento, tá? É bem simples, a gente tirou a traqueia aqui. Para fazer a limpeza, somente a gente limpa o bloco respiratório mais o diafragma. Então a gente tira, é bem simples aqui, ó. Esse é o bloco e esse é o diafragma, tá? Então você pode fazer a limpeza por autoclave ou por
desinfecção, né? Faz só uma limpeza com ácido peracético, por exemplo. E lembrando, é importante lembrar, quando for fazer a montagem, verificar se o metalzinho que está dentro do diafragma, ele está posicionado na forma correta, tá? Esse metalzinho ele tem que estar na base do diafragma, tá? Se ele tiver um pouco para frente, que pode acontecer de na limpeza ele deslocar, ele vai atrapalhar na funcionalidade do equipamento, ok? Caso não queira, a gente tem outra opção também, que alguns hospitais utilizam, é o filtro HME ou filtro EPA, né? Então a gente coloca um filtro de duas formas aqui, né? A gente coloca o filtro ou na parte da boca do paciente, ou dependendo do quadro da doença, patologia do paciente, seja tuberculose, Covid, que é mais contagioso, utilizar dois, né? Então a gente utiliza um na boca do paciente e o outro na saída do bloco expiratório. Ficaria desta forma. Ficaria desta forma aqui, tá? Outra coisa, reforçando também, a parte de alimentação, tá? Como eu falei no começo do vídeo, não alimentar o equipamento com fluxômetro, tá? A gente utilizar ou o cilindro com a válvula reguladora ou a rede do hospital. É isso, gente. Tem alguma dúvida? Eu posso até mostrar aqui sacando também o equipamento, tá? Ó, é só puxar a trava para frente, o equipamento sai, tá? E possui uma trava aqui na parte de cima do equipamento. Você consegue sacar aqui facilmente. É isso, gente. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ok, Wagner. Muito obrigado. Pessoal, quem está presente, façam as perguntas, por favor. No automático. Ô, Wagner, tem uma pergunta de uma presencial. Se o paciente entrar em apneia, o equipamento entra automático. Separa. Na escuta, Wagner? Opa, desculpa. Então, se o paciente estiver na função em sim V, o equipamento vai entrar, né? O CPAP, no caso aí, ele não é CPAP pressão suporte, né? Quando o paciente entra a apneia, ele manda uma pressão suporte para o paciente. Ele é um CPAP que ele só mantém o alvéolo aberto e caso o paciente pare de respirar, ele vai entrar em apneia, ele vai avisar o aviso de apneia. Então ele vai mandar um fluxo constante, né? Ele só mantém um fluxo constante no paciente. Ele não vai ele não vai ventilar no caso do paciente entrar em apneia. Tem uma pergunta aí sobre esterilização. Qual a possibilidade em que não é necessária a esterilização? Ou qual parte não precisa desse processo? Então, a parte que precisa do processo de esterilização, o Igor tinha mencionado no vídeo, né? É só o bloco expiratório e o diafragma. Esse aqui precisa de esterilizar. Mas tem gente, igual eu falei, né? Tem gente que usa os filtros para evitar a contaminação e está fazendo esse tipo de limpeza. Mas os únicos que precisam estar fazendo esterilização, no caso aqui, é o circuito, né? Porque eu estava em contato com o paciente, e o bloco expiratório junto com o diafragma. Ok, obrigado. De nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Queiram direcionar ao instrutor? Esse é o momento. Fiquem à disposição que nós ainda temos tempo ainda.
Wagner, no momento não tem mais nenhuma dúvida. Ok. Se quiser, a gente dá por encerrado esse primeiro momento e retornamos às 16h20 para a segunda turma. Pode ser? Sim, pode ser. Perfeito. Só quero agradecer o pessoal que participou do treinamento agora, tá? Espero que o nosso equipamento seja bem utilizado e ajude vocês bastante aí. Ok, Wagner, muito obrigado. E muito obrigado a todos que participaram nesse momento. Lembramos que nós vamos ter mais 2 treinamentos seguidos, no dia 27 e 28, no dia 4 e 3, de outros equipamentos. Disponibilizamos os formulários para os chefes imediatos, os quais direcionaram aos senhores para estarem escolhendo o melhor dia e horário para a realização do curso. E esperamos resposta dos senhores para que nós encaminhamos os convites. E quem for participar da segunda turma, se não quiser sair do chat agora, ou volte posteriormente. Muito obrigado. Isso aí. Tem que mostrar. Wagner, está na escuta? É uma válvula adaptável, de 4 a 6 litros, que ele falou, pelo menos, de 4 a 6 litros. Se não Pode fosse falar. por ele, não precisa. Surgiu uma pergunta já no finalzinho. Precisa estar ligado na tomada quanto tempo e quanto tempo de bateria? A utilização da bateria, ela tem autonomia por 2 horas, tá? Mas o que a gente sempre indica não estar utilizando o equipamento, deixa na rede elétrica, tá? Mas ele estando carregado 100%, fora da bateria, uso de bateria 2 horas.